Olá pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como nós podemos utilizar a ferramenta Zonal Statistics, que realiza a estatística por zonas ou regiões de interesse. Então, na verdade, essa ferramenta ela é muito útil quando você quer conhecer os valores de um raster para determinadas regiões ou zonas de interesse. Então, para representar o uso dessa ferramenta, eu tenho aqui aberto um arquivo vetorial que representa o limite de bacias hidrográficas. Também tem um arquivo raster que representa um modelo digital de elevação, neste caso aqui representado na projeção TM. Então, imagine que eu queira saber, por exemplo, uma altitude média de cada bacia hidrográfica representada. Então, nós podemos aqui, no grupo de geoprocessamento, se essa caixa aqui de ferramenta não estiver aparecendo para você, aqui você vem em análise, aqui tools, ele vai abrir essa janela de geoprocessamento e você vai procurar aqui em Find Tools, Zonal Statistic, ou você pode navegar aqui até a opção Image Analysis Tools, expande essa caixa de ferramentas, aqui existe um subgrupo de ferramentas chamado Statistical, e dentro desse subgrupo tem a ferramenta Zonal Statistic. Quando nós entramos, demos 2 cliques nessa ferramenta, ela vai nos perguntar qual é o raster, ou a feature que representa as regiões de interesse. Então, no nosso caso, nós queremos determinar para as bacias. Neste contexto da feature selecionada, ele nos pede um campo dessa tabela de atributos que representam as zonas. Então, aqui no caso eu posso indicar o nome de cada bacia, porque cada polígono deste é uma bacia diferente, cada polígono deste tem um nome associado a ele, então que está armazenado nesse atributo bacia. E aqui eu tenho que indicar qual é o raster que eu quero extrair esses valores. Então, no caso, o meu modelo digital de elevação. Aqui, pessoal, poderia ser qualquer outra informação raster, como, por exemplo, temperatura de superfície, precipitação, ou mesmo um NDVI extraído para a região de interesse, um NDWI, um NDBI e assim por diante, tá? A saída desse algoritmo vai ser um raster, ok? E ele vai resumir para nós com base na estatística que nós pedirmos para ele. Então, eu posso, por exemplo, querer determinar um valor médio de altitude para cada bacia, ou determinar uma altitude máxima para cada bacia, ou mesmo um desvio padrão e assim por diante. Então, no caso aqui, vamos imaginar que eu queira conhecer uma altitude média, tá? Então, quando nós executamos, ele vai salvar um raster, olha só, com esse nome aqui, tá? Então, ele basicamente está dizendo que ele aplicou um Zonal Statistics usando a feição de bacias, tá? Ele vai salvar esse arquivo dentro do meu banco de dados associado ao projeto que eu estou trabalhando. Então, nesse caso, é um projeto 07. Então, ele está colocando aqui dentro da pasta projeto 07, ele tem um projeto com esse mesmo nome, que é um banco de dados Geodatabase, e ele vai criar aqui um raster, ok? Então, quando nós executamos, isso vai depender muito da máquina que você está usando e também da extensão da área geográfica. Então, aqui foi relativamente rápido. Então, veja, eu tenho aqui uma representação contínua, tá? Do resultado que representa a média da altitude. Então, eu poderia melhorar essa visualização aqui em simbologia. Posso pedir para que ele classifique, por exemplo, tá? E aqui eu tenho essa classificação, posso alterar aqui uma rampa de cores, indo aí dos locais mais baixos para os locais mais altos, e posso também definir, o número de classes que eu quero representar aqui, tá? Então, eu poderia concluir aqui nessa divisão pelo método do Natural Breaks aqui, que a minha região dos tributários do Rio Paraná, essa bacia hidrográfica aqui, representada em verde, ela é a bacia que tem uma altitude média mais baixa comparado às bacias aqui em análise, tá? Que a altitude dela fica em torno de 340
44 aproximadamente aqui metros, tá? E que as bacias do Ribeirão Inhumas e Ribeirão Laranja Doce são as bacias que têm uma altitude média mais alta, tá? Que chegaria aí até a 441 metros. Então, isso aqui só foi um exemplo para vocês de como que nós podemos extrair as estatísticas de um dado raster para regiões de interesse, ok? Lembrando que eu dei um exemplo aqui com um modelo digital de elevação, mas poderia ser qualquer outro tipo de dado raster aqui, como NDVI ou mesmo a temperatura de superfície. Ok, pessoal? É isso.